Nossa, deu até um impacto aqui ouvir agora essa trilha, a trilha das eleições aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque nesta semana, na Band, nós começamos a colocar mais esse assunto em pauta. Ele sempre está presente nos nossos noticiários. Nessa semana, quinta-feira, estreia o Band Eleições na tela da Band. E a partir de hoje, aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos fazer uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando, é claro, o DNA da Rádio Bandeirantes, com a presença nesses assuntos e também já com a previsão da realização do primeiro debate entre os candidatos na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes, no dia 17 de setembro, como sempre, será o primeiro debate da corrida eleitoral. O nosso convidado hoje aqui, abrindo essa série de entrevistas, é o ex-governador de São Paulo, pré-candidato pelo PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França. Governador, bom dia. Obrigada por participar aqui e começar a série com a gente na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Prazer falar com vocês. Estou me iniciando e cumprimentando mais uma vez vocês. Estão sempre largando na frente nesses assuntos. Aí toca essa musiquinha, você falou. Eu me lembro logo dos debates, né? Que eram debates incríveis aí da Band. Quantos e quantos, né? A gente volta no tempo para poder olhar lá para trás como aconteceu. É verdade. Essa entrevista também em áudio e vídeo agora nas nossas redes sociais para você nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Rádio Bandeirantes. Queria começar a nossa conversa, Márcio, perguntando o seguinte: que história é essa de bolsofrança? Há uma tentativa do PSB de se aproximar do eleitorado bolsonarista? Não, sabe, da outra eleição, o Dória falava que eu era Márcio Cuba, lembra? Depois, agora inverteu, né? Agora eu sou o Márcio Bolso, Dória, sei lá, o Bolsonaro. No fundo, as pessoas querem sempre te associar a alguma coisa. Eu tenho vida pública há muitos anos e eu nunca me neguei a falar com ninguém. Eu já fui prefeito quando Maluf era governador, quando Covas era governador, já peguei o Lula na presidência da República, e eu acho que quem está num cargo executivo não deve se indispor com as pessoas que estão nos outros cargos executivos, para não acontecer exatamente o que aconteceu aqui em São Paulo, essa bateção de cabeça, enfim, que acaba causando um mal para a sociedade. E nós estávamos fazendo, minha esposa, a Lúcia, ela tem origem libanesa, e assim que aconteceu o episódio em Beirute, a gente estava super preocupado, porque tem parentes e amigos por lá, e o SCAF ligou, porque eu tinha pedido para ele uma ajuda, enfim, e ele estava com o presidente da República e colocou o presidente falando comigo lá no FaceTime, e eu expliquei para o presidente que tinha amigos lá que eu queria tentar encaminhar produtos para Beirute, mas precisa de avião, né? E aí ele gentilmente falou, não, então eu vou depois de amanhã para São Vicente, é a sua cidade, você dá um pulo lá, a gente conversa pessoalmente. Eu fui, ele me atendeu, eu sou muito amigo do ministro da Defesa, ministro Fernando, que serviu no quartel lá quando eu era prefeito, ele era comandante do 2º BIO lá em São Vicente, e criamos a relação para poder mandar a mercadoria. Aí, é claro, alguém tirou uma foto, e daí para frente todo mundo acaba fazendo essa aproximação. Tem coisas que eu acho que, São Paulo é uma cidade que lidera tudo, e, sinceramente, a eleição não é de presidente da República, né? A eleição é de prefeito. Portanto, assim, se o Bolsonaro fosse ser candidato, aí eu tinha que me posicionar de um jeito ou de outro, mas o Bolsonaro não é candidato, né? Mas o apoio do presidente da República, né, pode ser importante. O senhor quer o Bolsonaro no seu palanque aqui em São Paulo? Não creio que ele vai fazer, sinceramente, seria incoerente da parte dele, né? Porque vocês recordam o 2º turno eleitoral, todinho, todo mundo forçando o Dória com aquela história de Bolsodória, e as pessoas querendo que eu dissesse, fala Bolsonaro, que evidentemente a onda era muito pró-Bolsonaro. Eu tenho quase 40 anos num único partido, né? Então eu tenho vínculos, né? Eu ajudei a constituir o partido, e é claro que eu não faria nada que fosse contrário a uma convicção. No caso específico, o Bolsonaro me disse, e aliás disse para todo mundo, né? Ele não terá candidato, e ele está certo, porque no primeiro turno ele não se envolverá em campanha nenhuma, esperando o 2º turno. O que ele quer mesmo aqui em São Paulo é que o Dória perca. E o Dória é o 45. O Bolsonaro quer que o Dória perca. E por que quer que o Dória perca? Porque o Dória, mais uma vez, atropelou
né, e botou para ser candidato contra o Bolsonaro sem nem fazer um ano de governo. Aí ele provocou essa ira do Bolsonaro, que se sentiu meio usado e sem o retorno. E aí criou essa coisa. Hoje eu não tenho dúvida, talvez só se fosse o PT contra o Bruno, eu não sei o que o Bolsonaro faria. Mas qualquer outro que vá contra o Bruno, acho que até o Boulos, o Bolsonaro é capaz de votar no Boulos, ou votar, né? Votar ele não vota em São Paulo, mas ele vai... Porque ele ficou com uma bronca dessa história do Dória de se sentir traído, né? E é evidente que os tucanos, todos, o Bruno, o pessoal dele, torce para eu não ir. Eles preferem uma molezinha para o segundo turno, eles querem alguém mais, assim, mais posicionado, mais à esquerda, que pudesse ter mais facilidade para o segundo turno. Pega o Boulos, pega o Orlando, pega o próprio PT. Eles sabem porque na eleição passada nós demos uma lavada, foi uma surra na capital, né? Foi 1 milhão de votos a mais. Eles sabem que eu entro um pouco nesse eleitorado mais do miolo ali, né? E eles vão fazer de tudo para evitar. E uma das estratégias é essa, agora é falar que eu sou do Bolsonaro. Antes eu era do Cuba, agora eu sou de Bolsonaro. Enfim, eu nunca mudei de posição, né? Eu sempre tive as mesmas posições. Agora, eu tenho diálogo com todos. No espectro político, como é que você posiciona a sua candidatura? Ela está ali no centro-esquerda e, se for isso, há a possibilidade de que Marta Suplicy seja sua vice? Olha, assim, a posição do meu partido é de oposição lá ao Bolsonaro, evidentemente, e as nossas posições nacionais sempre foram de centro para a esquerda, uma posição que é reconhecidamente, assim, nós somos o partido mais antigo, um dos mais antigos, né, mais de 80 anos, enfim. Agora, na minha visão, essa visão é uma visão de quem propõe inclusão e oportunidade. Se fizer inclusão e oportunidade, se nós garantirmos oportunidade igual para todo mundo, se isso é ser centro para a esquerda, é a minha posição. Porque me incomoda muito hoje esse nosso egoísmo de achar que eu resolvendo a minha vida e da minha família, está tudo resolvido. Não está, né? Acho que a pandemia veio para reforçar. Você pode ter a pessoa mais rica do mundo, a mais famosa do mundo, e você pega do mesmo jeito e vai parar do mesmo jeito, como todo mundo, num problema. Então, na nossa teoria, o Estado tem que estar organizado, tem que ser competente, tem que ser eficaz, e para poder exatamente atuar numa hora dessa. Eu fico pensando, viu, Thaís, como é que seria caso não tivesse esses R$600 nesse momento, né? Porque em São Paulo, na capital, são 12 milhões e meio de pessoas, das quais tem uns 2 milhões e meio, mais ou menos, que são crianças até jovens, até 17 anos. Portanto, nós somos 10 milhões de pessoas em São Paulo, tem 2 milhões e 600 mil hoje recebendo R$600. É evidente que esse número é tão grande que é o que está segurando o rojão. As pessoas estão comendo com esse valor, né? E claro, isso não é para sempre. É aí que está a minha preocupação. Eu me dispus a essa convocação que me fizeram para disputar a eleição em São Paulo, foi exatamente por entender que nós estamos precisando reorientar o Brasil. E a única cidade capaz de fazer isso é São Paulo, que tem um tamanho muito grande, até na bandeira fala, né? Conduz, não é conduzido. Uma cidade muito grande, ela tem a força para movimentar coisas. Quem sabe um prefeito mais habilidoso não pudesse fazer a junção de todos, porque numa hora dessa, de pandemia, de desgraça, de tanto problema, e certamente vai agravar, porque a parte econômica ainda não chegou, a queda de arrecadação dos municípios, sim, mais de 50 mil pessoas fechadas. Então, tudo isso vai ter que ter alguém que lidere com experiência, né? Alguém que esteja acostumado a segurar em arreio de boi bravo, né? Lembra aquela greve de caminhoneiros lá? Como é que todo mundo desapareceu e eu fiquei aí na fita? Pré-candidato pelo PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França está conversando conosco hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Queria falar sobre os problemas da cidade, porque afinal de contas, né, é para isso que o senhor está colocando o seu nome aí nessa disputa. A Cracolândia é uma região de São Paulo que recebeu esse nome na década de 90 e até hoje ninguém conseguiu resolver o problema dos usuários de drogas que ficam perambulando pelo centro de São Paulo. O senhor tem um plano, né, para acabar com a Cracolândia? É possível acabar com aquela situação, né, degradante e péssima, né, para o cenário urbano e também do ponto de vista para aqueles dependentes químicos? O senhor tem um plano para acabar com a Cracolândia? É possível colocar isso em prática, candidato? Pedro, primeiro eu preciso lembrar, né, que eu fui prefeito de uma grande cidade com grandes problemas financeiros
E eu já enfrentei esses problemas, né? Já aconteceu comigo, não desse tamanho, evidentemente, Cracolândia, mas outros núcleos de pessoas dependentes que também ficavam em alguns lugares, e a gente tem que tratar as pessoas como doentes e tratar com recurso, com ajuda. Isso precisa gastar, né? É recurso público. Agora, a Cracolândia é um símbolo da incompetência pública de muitos e muitos anos, porque ficou essa discussão, se trata de um jeito ou trata do outro, enfim. Certamente jogar uma bomba lá, como o Dória fez, para esparramar as pessoas, é que não ajudou em nada. Nós temos que pegar as pessoas, colocar em internação, e ela pode ser compulsória, se for o caso, mas tem que ser um tratamento de saúde. E as pessoas têm que ter uma estrutura nesse tratamento de saúde adequada, não deslocar para aqueles hotelzinhos mais simples que tem ali em volta, porque aquele ambiente ali é um ambiente que já está contaminado. E aí você sabe, todos os dias se movimenta muita droga por ali. Então não é só também gente coitadinho, tem também quem trafica lá dentro, quem está lá traficando. Então virou um núcleo, como se fosse um território livre. E essa sensação é de governo fraco, de mão fraca, de prefeitos que não tiveram pulso para agir. Quando arrumaram que tinha pulso, que era o Dória, ao invés de agir corretamente, ele achou que ia fazer uma coisa meio midiática, né, como ele sempre faz. Aí ele não conseguiu atuar e esparramou para vários lados. A Cracolândia mesmo já mudou de fluxo há muito tempo. Quer dizer, as pessoas que estão lá já não são as mesmas que eram antes, porque as pessoas também morrem, as pessoas se deslocam. O primeiro grupo que estava sendo tratado, no tempo do Haddad ainda, tinha muitos méritos, muitos méritos. Faltou a parte seguinte, não adiantava remunerar apenas para um trabalho laborial, para reduzir danos, se você não fizer o deslocamento, a aproximação deles com a família. Todo o tratamento de pessoa para sair de droga grave tem que ter uma passagem normalmente espiritual, religiosa, alguma coisa que faça a pessoa reacreditar na vida. E aí, o pior dos exemplos é aquela ideia de tentar arrumar um emprego para cada um no McDonald's. Porque as pessoas, elas não têm mais esse espírito para poder trabalhar com os horários desse jeito. As pessoas vão muito para a área de economia criativa, produção de artesanato, música, enfim. E depois, com o tempo, você recupera 100%, né? Mas existem tratamentos, eu sou testemunha viva disso, né? Eu tive um problema grave na minha família, né, de uma pessoa muito querida, que a gente recuperou bastante, e hoje ele é o prefeito da cidade de onde eu fui prefeito. Ou seja, porque a gente aprende com as coisas também. O que eles fizeram ali, o que eles fazem todos os dias, é uma demonstração de incompetência coletiva. E, se você perguntou, dá para extinguir a Cracolândia? Dá para extinguir, sim. Hoje você olha, dá a impressão que é impossível. Ela funciona como se fosse uma montanha de problemas de um lado, e aí é claro que ela vai juntando outros, porque a Cracolândia hoje é o menor pedaço, com 1.000 e poucas pessoas. São Paulo tem 18 mil, 20, 30 mil pessoas hoje na rua, né? Aí muitas pessoas já por necessidade mesmo, sem casa, sem nada. Nós temos mais de 15 mil pessoas naqueles prédios invadidos ali no centro, né? E não há, eles erraram, nós não erramos ali no caso do centro, nós não erramos no prédio, nós não erramos no andar, nós erramos no prédio todo, ou seja, deslocar para o centro, o grande programa do centro vai ser a gente adquirir do privado pequenos imóveis no formato já de residência, para que as pessoas vão morar no centro. Essa é a história. Mas em vez de poder comprar, desapropriar para construir, nós vamos comprar já pronto, ou locar pronto e locar também para as pessoas depois. Pois não. Márcio França, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Acho que boa parte da campanha agora... O que eu falei, Pedro? PSB, desculpa. Boa parte da campanha vai ser pautada pelas questões relativas à pandemia, regras de quarentena, retomada de atividade econômica, até porque o prefeito que assumir em 1º de janeiro ainda vai se deparar com essa situação, com uma grande possibilidade, não é? De que isso ainda esteja acontecendo aqui entre nós, infelizmente. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: como você vê, por exemplo, quais as decisões tomadas hoje pela Prefeitura de São Paulo em relação à retomada da atividade econômica, já que boa parte dessas decisões está na mão das prefeituras? Como é que você faria se fosse no seu caso, Márcio? Bom, eu teria feito tudo muito diferente, né? A começar pelo tempo. Eu acho que eles erraram muito na questão do tempo.
Em dezembro do ano passado, eu adquiri para mim, pessoalmente, 1.000 máscaras daquelas azuis para colocar no rosto. Porque eu vi o episódio na China e deduzi que da China viria para a Europa e chegaria no Brasil. Eu não me conformo, sinceramente, que eles não tenham feito o bloqueio em Cumbica. Se a gente lembrar que 99% do Covid chegou por Cumbica, o mínimo que tinha que ter sido feito era uma quarentena para quem chegava em Cumbica. Ao contrário, meteram lá o Carna Corona, né? E fizeram o maior carnaval de rua, enfim, dizendo que era bacana, e várias declarações de que o corona não chegaria, enfim, uma coisa quase infantil, né? E aí uma bateção de cabeça, abre, fecha, desliga. Em São Paulo, nós estamos já com milhares de mortos, né? Milhares de mortos. É a cidade que lidera a quantidade. E aí, agora é remediar. Por exemplo, o que nós vamos preparar para a educação? Os meninos vão perder o ano praticamente não tem 50% com condição de fazer à distância, porque não entregaram um chip na mão de cada criança. Se o estado do Maranhão entregou, por que São Paulo não consegue fazer isso? Quer dizer, as coisas mais simples a gente não conseguiu. Os ônibus de metrô, eles foram responsáveis por 90% da contaminação. Por que a gente não colocou gente fazendo a limpeza dos corrimões durante todo o momento do início? Foi fazer 3 meses depois, né? Hoje o que nós vamos ter que fazer é aprender com as deficiências do corona. Então, uma delas, por exemplo, que é positiva, talvez, o fato da gente aprender que dá para trabalhar em horários abertos, comércios e outras coisas em vários horários, para espaçar o fluxo dos carros e espaçar o fluxo também dos que vão no transporte coletivo. Você pode reparar que o trânsito está melhor, e isso é uma boa ideia. Isso saiu de uma dificuldade e produziu uma boa solução. Ao mesmo tempo, os alunos, certamente no ano que vem, vão ter que fazer mais horários, mais períodos. Então, nós vamos ter que esticar final de semana, vamos ter que esticar férias, vamos ter que esticar e, possivelmente, fazer também acompanhamento online. Enquanto eu fui governador, eu montei uma faculdade o senhor chamada, defende, aliás, já existia. O senhor defende a volta às aulas agora, candidato? Se tivesse tudo arrumado, eu defendo. O problema é que, assim, não existe papel higiênico nas escolas. Como é que a mãe vai se sentir segura de mandar os seus filhos numa escola que não tem papel higiênico, que não separaram os banheiros, que não prepararam as classes? Então, é claro que todo mundo está preocupado. 60% está contrário em mandar para a escola, mas se elas fossem preparadas, daria para você ir abrindo, porque a criança faria o teste na entrada, o teste na saída, mesmo os testes. Esse é um negócio inacreditável. Até hoje não foram testados os motoristas, os cobradores, os professores, os funcionários das escolas, não foram testados. Então, evidentemente que os pais ficam preocupados, né? Fazer, por exemplo, na saúde, nós vamos ter um grave problema. Várias pessoas estão atrasando os seus exames de outras doenças, porque também não estão querendo frequentar esse ambiente de saúde pública, com toda razão. Então, nós vamos ter que ter alguma espécie de regra nova, abrir os exames aos finais de semana, abrir os postos de saúde aos finais de semana, para compensar esse período. Eu tenho chamado tudo isso de um plano Marshall, né? Quer dizer, você criar um plano para apenas um ano fazer coisas excepcionais. Por exemplo, eu me comprometi, olha só o risco de quem sabe o que eu estou falando. Nós vamos extinguir 99%, 100% praticamente de todos os cargos em comissão da prefeitura. Não é que eu não acho necessário, eu acho que são necessários. O problema é que nesse primeiro ano você vai precisar ter algum recurso novo para enfrentar o valor daquilo que vai ter que ser gasto. Quando se cortar esses R$600 aí, Pedro, daqui a pouco, você vai ver como é que vai ficar a situação. Então, nós vamos implantar o ano que vem o alistamento civil, que é aquele plano lá com 40 mil jovens que trabalham, que vão fazer escola de cidadania, e eles vão ser custeados com o valor do que seriam os cargos de comissão. Nós temos 6 mil cargos na prefeitura, pendurados, né? Muita gente pendurada, gente indicada de todo mundo. As regionais viraram regionais de vereador. Você tem que ligar para lá para falar com o vereador, para poder falar com o regional, senão o prefeito não manda. Então, agora, eles já me conhecem, sabem que eu já passei pela vida pública em várias funções. Se quiserem uma coisa diferente com um pulso, vão encontrar aqui uma coisa diferente. Essa é uma delas. Márcio França, pré-candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo com a gente. Márcio, só para te perguntar de novo, Marta Suplicy pode ser
sua vice na chapa? Tem conversa em relação a isso? Desculpe, eu realmente esqueci dessa pergunta. Olha, eu me dou muito bem com a Marta, né, e com o Márcio, meu xará, que é o esposo dela, mas ela está no Solidariedade, né? Uhum. E a decisão do partido dela, por enquanto, é ter candidatura. Eu não sei se... Ela é uma pessoa que já foi prefeita, é um nome bem conhecido, em especial é associada a todo o programa do CEL, né? Então é uma pessoa que é bem conhecida. Se ela topar não ser candidata, o que ela tem dito para mim é que ela gostaria de ajudar a montar uma grande frente, né? Uma grande frente. E nessa grande frente ela seria a grande coordenadora ou a grande indutora dessa frente. Mas ela queria ser vice do Haddad, o Haddad já não quis ser, né? Ganhou o tá. Depois, agora eu acho que eles estavam pensando em ser vice do Bruno, mas acho muito pouco provável, né? O PSDB abrir mão para uma pessoa como ela, assim, que tem uma outra visão, largar uma vice de prefeito. De qualquer maneira, ela é um player importante que ainda não tomou a decisão. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Márcio França abriu a série de entrevistas com a Rádio Bandeirantes aqui. Nós vamos ouvir ao longo dos próximos dias outros pré-candidatos também à Prefeitura de São Paulo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, Pedro, obrigado. Um abração para vocês todos aí. Márcio, e até a próxima. E contamos com a sua presença dia 17 de setembro aqui no debate da Band, hein? Estou aí, Thaís, você pode garantir, porque o debate é a especialidade da casa, né? A gente diz que todo mundo do outro lado fala, se tiver debate, você traz o Márcio, mesmo que seja em outra cidade, aí que pelo menos vai ter aquelas pauladas no Dória lá, tá bom? Um abração. Obrigado. Aqui tem palavra.